Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos com o nosso penúltimo vídeo dessa série sobre discipulado. Hoje nós iremos meditar num texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 8, o versículo 34, que diz: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui nós vemos um chamado radical de Jesus Cristo ao discipulado. Se nós olharmos o contexto, Pedro acabara de fazer uma grande confissão, dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Messias prometido. Porém, imediatamente após, quando Cristo fala da necessidade de morrer, de ser crucificado, e que fala sobre os seus sofrimentos vindouros, Pedro o repreende, dizendo que não há necessidade disso. Porém, Cristo, repreendendo a Pedro, diz: Para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas que são dos homens. O mesmo homem que há pouco tempo havia sido usado poderosamente por Deus para dizer que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias prometido, é o mesmo Pedro que, instantes depois, é usado por Satanás, querendo tirar de Jesus o foco da cruz. Após isso, Cristo chama a si toda a multidão que o seguia, juntamente com seus discípulos, para falar sobre a radicalidade do discipulado. E aqui, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá 3 marcas essenciais de um discípulo radical. E antes de nós meditarmos nela, ou nelas, quero só frisar o meu entendimento, ou o que eu quero dizer com discípulo radical. A palavra discípulo, como nós já vimos anteriormente, uma palavra preferida do vocabulário de Jesus Cristo, que está intimamente vinculado à associação entre um aluno e seu mestre. E era uma palavra muito comum no mundo rabínico. Estava ligada à associação entre um aluno e o seu professor. E a palavra radical, que vem do latim, radix, é derivada de uma palavra raiz. E isso indica que o discípulo radical é aquele que está profundamente enraizado nas Escrituras. O seu discipulado ele é extraído das Escrituras sagradas. E a primeira marca de um discípulo radical é a renúncia pessoal. Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, ou renuncie-se a si mesmo. Então, a renúncia pessoal é uma característica indispensável para um discípulo genuíno, um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. E negar a si mesmo, ou abrir mão de si mesmo, da sua vontade, dos seus projetos. Enfim, essa autonegação, ela é uma marca indispensável, que está intimamente vinculada ao fato de nós não impormos condições ou exigirmos
algo para seguir a Cristo. Nós não podemos fazer exigências ou impor condições ao discipulado. E isso exige de nós uma renúncia pessoal. Nós vimos no vídeo passado que aquele terceiro discípulo, o indeciso, ele disse: eu vou seguir ao Senhor Jesus, porém deixa-me primeiro ir despedir-me dos meus parentes que estão em casa. Ele impôs uma condição. Disse: eu vou lhe seguir, mas tem essa condição: deixa-me primeiro ir despedir-me dos meus pais. Está lá em Lucas 9, 61 e 62. O discípulo também, indolente, também em Lucas 9, dos 59 ao 60, Cristo o chama para segui-lo, mas ele impôs uma condição também: deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. Então, nós não podemos impor condições ao discipulado. E isso exige de nós uma renúncia pessoal. Precisamos negar a nós mesmos. E assim como os discípulos, lá aqui em Marcos 1, do 16 ao 20, que não imporam condições, mas responderam de forma pronta e imediata ao chamado divino, ao chamado de Cristo, e abandonando tudo, seguiram. E para isso, exige de nós uma renúncia pessoal. Negar a si mesmo também implica abrir mão dos nossos interesses, em favor dos interesses do nosso próximo, em favor dos interesses do reino de Deus. E falando, pode até parecer fácil, mas na prática isso é difícil. Porque nós vivemos em uma sociedade egoísta. Nós vivemos em uma sociedade que cada dia mais a competitividade vai crescendo. O desejo de ultrapassar o outro, de sobrepor-se ao outro, é cada dia maior. E isso impõe uma dificuldade a essa renúncia pessoal, de abrir mão dos nossos interesses pelos interesses do nosso próximo, pelos interesses do reino de Deus. Alguém já contou uma história que o pastor e a sua esposa receberam uma visita à noite e a pessoa bateu na porta da sua casa e quando eles abriram, era uma pessoa pedindo uma refeição. E a esposa daquele pastor deu a sua janta àquela pessoa. E ela disse o seguinte, disse: eu já fiz 2 refeições hoje. Aquela pessoa parece que não tinha feito nenhuma. E ela deu o seu jantar a ele. É alguém que renunciou o seu jantar, a sua refeição, visando o bem do próximo. E é essa atitude que é indispensável a um discípulo verdadeiro de Cristo. É negar a nós mesmos, visando o bem do nosso próximo. Colocando os interesses do nosso próximo à frente dos nossos. Negar a nós mesmos implica em submissão ao senhorio de Cristo. Quando nós renunciamos a nós mesmos, nós estamos colocando Jesus no centro da nossa vida, se assenhoreando das nossas decisões, renunciando, se assim for necessário, os nossos planos, os nossos projetos, pelos
projetos de Deus, pelos planos de Deus. Não é errado fazer planos, ter sonhos, mas quando eles são confrontados com os planos de Deus para a nossa vida, nós devemos renunciar a nós mesmos. Nós devemos abrir mão por causa do reino. E para isso precisamos nos submeter a Cristo. Se nós não formos submissos a Cristo, quando uma decisão nossa for contrária à vontade de Deus, nós vamos escolher os nossos planos, as nossas decisões. E nós não vamos renunciar a nós mesmos, se nós não estivermos debaixo do jugo de Cristo. Se nós não estivermos submetidos à sua autoridade, à sua palavra. Então, a primeira característica, ou a primeira marca de um discípulo radical é a renúncia pessoal. Isso é indispensável para um discipulado eficaz e verdadeiro. Porque sem isso, nós sempre vamos colocar as nossas prioridades à frente das prioridades de Deus. E em quarto lugar, a renúncia pessoal implica em um desprendimento das coisas desta vida. Nós precisamos nos desprender daquilo que pode atrapalhar a nossa caminhada com Cristo. Há coisas que em si não são más, mas podem atrapalhar o nosso discipulado. Foi necessário que Abraão deixasse a sua terra, a sua parentela, a sua cidade natal, para abraçar as promessas de Deus, para seguir o plano maravilhoso de Deus para a sua vida. Se Abraão não tivesse se desprendido dessas coisas, ele jamais teria vivido aquilo que Deus tinha planejado para ele. Há necessidade de nos desprendermos das coisas dessa vida, deste mundo, porque elas são passageiras, são temporárias. E o reino de Deus, ele é eterno. E há essa necessidade de renunciarmos a nós mesmos, para nos desprendermos daquilo que pode atrapalhar a nossa caminhada com Cristo. E isso é indispensável para um discípulo autêntico do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda marca, ou a segunda evidência de um discípulo radical é a sua total dedicação a Cristo. Jesus diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Para nós do século XXI, isso pode até soar estranho, mas os discípulos e a multidão que rodeava Jesus Cristo aqui nesse momento compreenderam bem o que Cristo falava. Eles estavam acostumados a ver os criminosos condenados à morte pelo Império Romano, levando o instrumento da sua morte até o local onde eles seriam crucificados. Esses homens passavam pelas ruas e eles eram escarnecidos, eles eram zombados, eles eram cuspidos, às vezes apedrejados, fustigados com varas. Era um desprezo e uma vergonha, uma humilhação sem precedentes. E ainda por cima, tal pessoa sabia que estava caminhando para a sua morte,
para o fim da sua vida. Então, o público de Cristo entendeu o que Jesus estava se falando quando ele disse levar a sua cruz. É símbolo de morte, de sofrimento, de humilhação, de desprezo. E essa metáfora, ela ainda é válida nos dias de hoje. Um discípulo de Cristo, ele tem que levar a sua cruz. E como a linguagem de Cristo figurativamente implica em morte, isso implica que o discípulo de Cristo deve morrer para si mesmo. Ou como alguns escritores colocam, é a morte do eu. Nós precisamos morrer. Nós temos muito prazer na vida. Costumamos, de todas as formas, tentar preservá-la. Seja praticando exercícios físicos, seja tomando remédios para curarmos-nos de uma enfermidade, seja fazendo uma dieta saudável. Enfim, o objetivo de tudo isso é preservar a vida ao máximo. Mas Cristo nos chama para a morte. E a morte do nosso eu. É claro que aqui não significa a aniquilação da nossa personalidade, mas é a morte do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos desejos que são regidos pelo pecado, pela nossa natureza caída. Essa metáfora é muito utilizada por Paulo em Romanos, em Colossenses, em Filipenses. Nas suas cartas, Paulo fala sobre a morte, ou a mortificação do nosso corpo para o pecado. Paulo diz lá em Colossenses 3,5 que nós devemos fazer morrer os nossos membros para o pecado. Então nós precisamos matar, crucificar o velho homem. Em Gálatas, Paulo diz: estou crucificado com Cristo, de modo que já não vive eu, mas Cristo vive em mim. Lá em Gálatas 2,20. Então é nós crucificarmos o nosso velho homem para que o novo venha reinar em nossas vidas. A nossa velha natureza deve ser subjugada pelo Espírito de Cristo que habita em nós. E para isso é necessário morrermos. E Lucas, lá no capítulo 9, versículo 23, falando sobre esse mesmo texto, ele diz que nós devemos tomar a nossa cruz ou levar a nossa cruz todos os dias, ou diariamente. Então, todos os dias, nós somos convidados por Cristo a matar o nosso eu para o pecado, a crucificar o nosso velho homem, que quer se inclinar para o pecado, que quer ser regido pelo pecado. Quando nós somos regenerados, Deus implantou em nós uma nova vida, que nos impulsiona, ou que nos dirige, nos leva para Deus. Mas Ele não aboliu a antiga. Nós ainda temos essa antiga natureza. E se nós não alimentarmos a nova, a velha vai prevalecer. Então há essa necessidade de crucificar, de mortificar a nossa carne para o pecado, para que nós possamos viver segundo o Espírito de Cristo, segundo uma novidade de vida, com uma mente transformada, regida por Deus e sua palavra. Então precisamos
crucificar o velho homem, que é regido ou inclinado para o pecado. Nós precisamos morrer para o pecado e viver para Deus. Também está implícito em levar a cruz um chamado a sofrer por Cristo e com Cristo. Se você sofre por causa da sua fé em Cristo, disse o apóstolo Pedro, saiba que sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Se nós sofremos por causa de Cristo, por causa da nossa fidelidade a Cristo, é sinal de que nós estamos levando a sua cruz. O escritor aos Hebreus, ele enfatiza muito isso, de nós levarmos a vergonha de Cristo, o vitupério de Cristo. E ele fala isso acerca da cruz de Cristo. É um símbolo de sofrimento, de vergonha, de humilhação. E nós somos convidados a sofrer por Cristo. Como diz Dietrich Bonhoeffer, o chamado ao discipulado é um chamado ao sofrimento, a carregar a sua cruz. É um chamado para a morte. Mas Cristo, no versículo 35, ele diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de Cristo e do Evangelho, esse a salvará. O único meio de nós ganharmos a vida, ou seja, a verdadeira vida, a vida eterna, a vida desfrutada do modo de Deus, fluindo diretamente de Deus, para isso nós precisamos morrer. E isso inclui estarmos dispostos a sofrer por Cristo, a sofrer por causa de Cristo e da sua obra. O sofrimento é uma marca essencial de um verdadeiro cristão. A primeira epístola de Pedro fala sobre o sofrimento. O livro de Jó fala sobre o sofrimento. Cristo na cruz sofreu por nós. E é imprescindível que nós levemos a nossa cruz. Soframos junto com Cristo. Venhamos sofrer por causa de Cristo e da sua obra. João foi levado para a ilha de Patmos. Foi exilado naquele local terrível, tenebroso por causa da sua fidelidade. Mas para ele foi mais importante sofrer por Cristo do que abandonar a fé. Então é um aspecto essencial de levar a cruz, é sofrer por Cristo. E em terceiro lugar, levar a cruz está intimamente ligado à execução ou ao cumprimento da missão. Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, ele diz que se o grão caindo na terra não morrer, não pode produzir fruto. Mas se ele morrer, frutificará. Jesus estava falando acerca da sua missão. Era necessário que ele morresse na cruz do Calvário para nos redimir. Isso vale para nós em certo sentido. Não que a nossa morte vá trazer salvação no sentido da morte de Cristo. Não, só Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas no sentido de que nós devemos morrer para nós mesmos, para fazer a obra de Cristo. Se nós não matarmos o nosso eu, nós não vamos produzir frutos. Nós precisamos formar Cristo nas pessoas. E para isso nós precisamos morrer para nós mesmos. Paulo diz que estava como uma mulher em dores de parto, até que Cristo fosse formado nos Gálatas.
Paulo usa essa metáfora para falar do seu sofrimento, para que os gálatas fossem formados à imagem de Cristo, para que eles fossem discipulados e se parecessem com Cristo. E o cumprimento da missão, que é reproduzir Cristo nas outras pessoas, só poderá acontecer em nossas vidas se nós morrermos para nós mesmos. Se o velho homem reinar, nós não vamos conseguir formar Cristo nas outras pessoas. Nós não vamos conseguir reproduzir Cristo nas outras pessoas. Nós não vamos conseguir moldar as pessoas à imagem de Cristo. E a nossa missão é fazer discípulos, é reproduzir. Cristo pegou os seus 12 discípulos, que nomeou-lhes de apóstolos, e passou cerca de 3 anos a 3 anos e 6 meses, instruindo e modelando o caráter daqueles homens. Mas após a sua partida, aqueles homens estavam preparados para fazer a mesma coisa. Mas eles precisaram aprender que deveriam morrer. E nós vamos ver isso. Se nós prestarmos atenção, eu quero focar apenas em 1 ou 2 discípulos. Primeiramente, o apóstolo João, um homem vingativo, que queria que Jesus orasse ao Pai, ou eles queriam que Jesus lhe desse permissão para orar a Deus, para descer fogo do céu, para destruir os samaritanos, porque se negaram a deixar Cristo e eles passarem por aquela localidade. O mesmo João que queria estar ao lado direito, juntamente com o seu irmão Tiago ao lado esquerdo, de Cristo no seu reino. Eram homens que tinham um egoísmo, queriam estar em um lugar de destaque. Não é à toa que eles foram chamados de filhos do trovão. Era alguém intolerante. Repreendeu um homem que estava expulsando demônios em nome de Cristo só porque não fazia parte do seu ciclo social, trazendo para os nossos dias, só porque não fazia parte da sua denominação. Mas ele foi transformado no discípulo do amor. Mas ele teve que aprender que para isso acontecer, ele precisava morrer. E se nós não morrermos, nós não vamos conseguir reproduzir Cristo nos outros. E o apóstolo João, ele fez vários discípulos, mas primeiramente ele morreu para si mesmo. E nós precisamos fazer isso. E a terceira marca de um discípulo radical é um compromisso permanente. Jesus disse: siga-me. Para seguir a Cristo, precisamos selar um compromisso permanente. Não pode ter mais volta. Nós precisamos segui-lo por toda a nossa vida, até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não há espaço no discipulado para olhar para trás, porque quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quem olha para trás, ele é reprovado. Nós devemos olhar para frente, para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E seguir a Cristo é óbvio que se implica na sua adesão ao discipulado, neste compromisso firmado em seguir a Cristo, em imitá-lo, seguir seu exemplo. O discipulado, naquele tempo, ocorria entre um relacionamento pessoal entre o mestre e o seu aluno.
Então, para onde o seu mestre ia, o seu discípulo ia seguindo ele, aprendendo principalmente através da observação, da experiência, vendo a vida do seu mestre. Então, seguir a Cristo implica, nas palavras do apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6, em andar como ele andou. Trilhar os mesmos caminhos que Cristo trilhou. O caminho da humildade, da santidade, da obediência. Enfim, é imitar a Cristo. E nós não podemos nos eximir disso. Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 5, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos ter essa mesma autoridade hoje de dizer essa mesma palavra. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E se nós não temos coragem ou condições para dizer isso, tem algo errado em nossa vida discipular, em nossa vida cristã. E precisa ser consertado, se porventura houver. É por isso que o cristianismo, nos seus primórdios, era conhecido por o caminho. Paulo disse, antes da sua conversão, eu persegui este caminho. Eu persegui este caminho. Porque o cristianismo não era uma religião, ou não é uma religião. No princípio era até considerado uma seita, mas era chamado de caminho porque os seus seguidores, ou seus adeptos, eles imitavam a Cristo. O cristianismo não era uma religião farisaica que tinha regras para serem obedecidas, mas era um modo de vida. Era um estilo de vida moldado no caráter de Cristo, moldado na pessoa de Cristo e nos ensinamentos de Cristo. Então, seguir a Cristo é tornar-se seu imitador. Isso deve ser levado a sério, porque quando isso ocorre, nós vamos impactar as outras vidas. Certa vez, em uma tribo, um missionário viveu por lá mais de 10 anos. E quando ele foi embora, chegaram outros missionários posteriormente àquela comunidade, àquela localidade. E quando aqueles outros missionários começaram a falar de Cristo, o pessoal daquela região disse o seguinte: esse homem morou aqui há pouco tempo. Aquele primeiro missionário, ele viveu um cristianismo tão exemplar que as pessoas até pensaram que era o próprio Cristo. E é esse o nosso dever: viver à luz da vida de Cristo, dos seus ensinamentos. Seguir a Cristo implica em uma obediência à sua palavra, a uma obediência aos seus ensinamentos. Jesus disse: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Se nós amamos a Cristo, se nós seguimos a Cristo, nós estaremos debaixo da lei de Cristo, que é a lei da liberdade. Mas isso não nos exime das nossas responsabilidades como cristãos, de ter um comportamento regido pela conduta e pelos ensinamentos de Cristo. A ética do reino, ela é extraordinariamente explícita no Sermão da Montanha. John Stott, no seu comentário sobre o Sermão da Montanha, ele intitula até o comentário de Contracultura Cristã.
Porque o que está contido ali é a ética do reino de Deus e que é contrário à nossa cultura. A cultura pecaminosa, a cultura prevalecente no mundo. A ética do reino exige de nós uma justiça superior. Está lá em Mateus 5, do 17 ao 20. Há uma justiça superior à dos religiosos. Uma justiça superior à dos legalistas, dos moralistas. Porque a nossa justiça, ela vem de Cristo. Por isso que é superior. Não pelo fato de nós sermos melhores, mas pelo fato de Cristo ser exigente, Deus ser exigente. O padrão de Deus é a perfeição. E Deus só vai encontrar isso em Cristo. Então, se nós não abraçarmos a obra de Cristo, se nós não depositarmos a nossa fé nos méritos de Cristo para a salvação, a nossa justiça jamais nos salvará. Nós precisamos seguir os seus ensinamentos, viver como ele viveu. Jesus diz lá em Mateus 5, do 13 ao 16, que a igreja deve ser sal e luz. E a igreja, como sal e luz, deve preservar esse mundo da corrupção e trazer luz a um mundo de trevas. Trazer luz a um mundo que está mergulhado no pecado, na corrupção. Um mundo espiritualmente cego, que não consegue enxergar a beleza do sacrifício de Cristo. Ou a beleza que flui deste sacrifício. E nós precisamos seguir a Cristo. Jesus disse que, lá no versículo 16 de Mateus 5, que nós devemos ser sal e luz para que o mundo possa ver as nossas boas obras e glorificar o Pai que está nos céus. A igreja deve ser luz para que os pecadores possam ser iluminados e glorifiquem a Cristo. Glorifiquem ao Pai que está nos céus, se arrependendo dos seus pecados e aceitando o sacrifício do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, são 3 requisitos indispensáveis a um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Se você se diz cristão, se intitula cristão, você precisa estar debaixo desses 3 requisitos. Você precisa preenchê-los. Você precisa renunciar a si mesmo. E aplicando isso para nós, isso vai implicar em você abrir mão dos seus esforços para tentar se justificar diante de Deus. É você reconhecer que você é um pobre e perdido pecador e que precisa desesperadamente de um Salvador. Porque se você tentar continuar a sua vida tentando se justificar diante de Deus através dos seus atos, isso só vai lhe levar à perdição eterna. Nós precisamos morrer, e morrer diariamente, levar a cruz. A teologia da cruz tem se perdido em muitas igrejas, mas ela é bíblica e precisa ser proclamada em nossos dias. Eu já ouvi um crente me dizer que não gosta de pregação sobre a cruz, então ele não gosta do céu. Porque para lá só vai se levar a cruz. Se morrer, para que a vida de Deus possa fluir na sua vida. Ou nós morremos, ou na linguagem de Jesus, perdemos a nossa vida por amor de Cristo e do Evangelho, para ganhar a vida eterna, ou nós vamos amar as nossas vidas, nos apegar a este mundo,
nos apegar àquilo que é visível e passageiro e perder a eternidade com Deus. É necessário morrer para usufruirmos da verdadeira vida. Em terceiro lugar, nós precisamos seguir a Cristo. Nos comprometermos a segui-lo até o fim. Tem pessoas que não querem compromisso com Cristo e com a igreja. Eu não quero me tornar membro porque isso vai exigir de mim um compromisso. Eu não quero me batizar porque isso vai exigir de mim um compromisso com a igreja, com a comunidade, com Cristo, enfim. Tal pessoa será reprovada por Deus se não mudar de ideia. Cristo, Ele não baixa o seu padrão. Ele quer pessoas que tenham compromisso com Ele, com a sua palavra e com a sua missão. Ou nós nos comprometemos com Cristo, ou nós seremos rejeitados aqui na eternidade. Então nós precisamos ser discípulos radicais, ser discípulos verdadeiros, autênticos. Mas quando chegar aquele grande dia, nós vamos ouvir da boca do próprio Cristo: vinde a mim, benditos de meu Pai, tomai por posse ou por herança o reino que está reservado para vós. Enquanto aqueles que quiseram viver um cristianismo relaxado, descompromissado, sem uma renúncia, sem uma mortificação do eu, sem um compromisso sério de servir a Cristo, vai ter que ouvir da voz do próprio Cristo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para nós, mas se nós rejeitarmos a única fonte de salvação, que é por meio de Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, porque diz o apóstolo Paulo que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, sem Cristo, nós estamos perdidos. Mas com Ele, nós podemos ter certeza de vida eterna. Eu quero concluir citando uma frase de Martinho Lutero. Ele disse o seguinte: quando eu olho para mim, não vejo como posso me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, não vejo como possa me perder. Se você quiser continuar com seus esforços tentando salvar a si mesmo, você jamais conseguirá. Mas se você abraçar Cristo e o seu sacrifício, você obterá a vida eterna por meio do Espírito que Ele concede àqueles que nele creem. Que Deus abençoe sua vida e que, se Deus quiser, semana que vem, nós estaremos concluindo com o nosso último vídeo dessa sessão sobre discipulado cristão. Amém.